do meu caso. Nunca mais deixei de ir. Então, eu tinha 20 anos. Com 22 anos, eu comecei a trabalhar. Me puseram no trabalho. Então, eu tinha todas as mediunidades, devo ter ainda, mas os espíritos, os mentores, me orientaram para o trabalho de cura. Então, minha filha, Como é que é esse trabalho? O trabalho de cura? É assim, o médium precisa vigiar, ter consciência da vida, respeitar o próximo, amar o semelhante, fazer o bem, confiar em Deus, no Cristo, mas eles dão material para a gente. Os mentores fornecem para a gente todo o material que leva você a essa convicção. Não é nada de pegar só o livro e ler, não. Você recebe do mundo espiritual. Então, o que você vai ver aí, coisas que eu recebi do mundo espiritual e passei para o meu próximo, para o meu semelhante. O que a senhora sente quando faz aquele trabalho de cura com as pessoas? Energia que não tem fim. Eu estou conversando com você, está soltando energia pelo meu corpo todo, pelos poros sai energia. Todos nós temos energia. Todos nós temos. Aí é que você, sendo verdadeiramente espírita, você vai entender por que você deve ajudar os outros. Por que a senhora acha que foi dada essa missão para a senhora? Porque é uma missão, a senhora trabalha muito. É porque nós não nascemos naquele berço, né? Nem eu, nem você, nem nossos irmãos. Nós já existíamos. Estamos aqui de volta. E através das reencarnações, nós vamos chegando à perfeição. Essa é a nossa obrigação. Nós estamos aqui na Terra para fazer a nossa perfeição, buscar o nosso progresso espiritual. E o melhor caminho é a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito à vida, é o respeito a Deus, é o respeito ao semelhante, ao nosso próximo. O nosso próximo pode ter sido o nosso filho e pode voltar a ser nosso filho, nossa mãe, nosso irmão. Então você não é uma pessoa estranha para mim. Você é uma alma querida que foi me buscar lá longe para eu falar daquilo que meu coração está cheio. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Então, nesse campo, o doutor Mazini me orientou e eu comecei a trabalhar. A minha casa encheu de gente, eu não tinha pretensão de curar. Eu queria falar do bem que eu estava recebendo da espiritualidade. Eu queria falar, os espíritos existem e se comunicam conosco. Isso não é fantasia, isso é a vida, a nossa vida. Então, eu fui sendo assim, acho que percebida, o pessoal observava aquilo, a casa encheu de gente e eu não tinha mais aonde botar gente. Aí tivemos que criar um centro espírita. Frequentamos alguns, mas não dava conta. Criamos, então, a Casa do Caminho. Há quantos anos a senhora tem a Casa do Caminho? Tem 32 anos, a Casa do Caminho, mas eu já trabalhava antes. Trabalhei em outros centros, mas eu precisava... E pessoas de todos os tipos procuram a senhora, tanto com carência emocional, perda de parentes, doenças. Quer dizer, perfeito. A senhora, na verdade... a senhora e seus médios, porque a senhora tem ali uma legião de pessoas que a ajudam, né? Atendem as pessoas e dão o conforto que elas estão precisando. A doutrina conforta, Ana, porque ela orienta, ela esclarece. Não é esse conforto de uma conversa amiga tão somente. São as benesses do céu mesmo que descem, energias novas que levantam o espírito, porque quem sustenta o corpo é o espírito. E todas as enfermidades começam no espírito. Se a gente cuidar, a doença não chega no corpo, porque Deus nos criou para sermos felizes. Nós não nascemos para sofrer. Nós, a humanidade, estamos muito distante de Deus, do cumprimento das nossas obrigações com Deus, com Cristo, com a vida espiritual. E com esse mundo mais violento de hoje, que cada vez fica mais... Existem mais médios, enfim, a gente sente... Eu não sei se as pessoas têm mais liberdade hoje para falar a respeito de mediunidade, ou se existem mais pessoas com esse dom, né, com essa benesse de poder pensar nos outros mais que em si mesmo. Existe sim, muitos médiuns bons escondidos por aí. Às vezes não podem abraçar a doutrina espírita, porque todo mundo é médium, como o nosso garotinho falou ali. Todas as pessoas são médiums, é presente de Deus a mediunidade. É a chancela divina para a alma. Deus criou o espírito. Os seus pais lhe deram apenas o corpo físico perecível. O dono desse corpo, que pensa, que raciocina, que ama, que perdoa, que é inteligente, é criação de Deus. E Deus não criou nada descartável. O espírito prossegue
Então ele traz lá de Deus a mensagem do Pai, a chancela divina. Vá, meu filho, desça a escola abençoada da terra, vai entregar aos seus irmãos o meu recado. Ensinou, então, o amor, o perdão, vestiu os nus, dá de comer a quem tem fome. Então, não se esqueça de mim, meu filho. Mande-me suas notícias, que eu jamais me esquecerei de você. Eis aí o canal mediúnico, aberto para você conversar com Deus, com Cristo, com a espiritualidade. Sociedade hoje tão sofrida, né? Tem tantas famílias desesperançadas, que perderam filhos, e a cada vez mais a gente vê isso aumentar. A senhora, com esse seu dom, né, esse presente de Deus, de uma comunicação mais perto, o que a senhora diria para a sociedade hoje? Eu quero dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela traz Jesus de volta. Eu conhecia Jesus morto, pregado na cruz, sofrido. Então eu sofria doença com problemas espirituais, eu não sabia. Deus, mas ninguém sabe que é Deus, ninguém sabe explicar Deus. Deus existe, mas ninguém sabe explicar. Mas Jesus conviveu conosco em espírito e corpo físico. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós vamos a Deus através do Cristo e nosso próximo é a alavanca que nos impulsiona para Jesus, que é o caminho para Deus. Então o que nós temos que fazer? O que Jesus ensinou. Então nós vamos perder o medo da cruz. Porque a cruz é mensagem do homem, não é mensagem de Jesus. Nós precisamos esquecer o que o homem fez com Jesus e nos lembrar e exercitar o que Jesus fez para a humanidade. Precisamos nos lembrar o que o Cristo fez por nós e tentarmos fazer lentamente, vai devagarinho, mas com aquela boa vontade, com aquela opção de seguir o Cristo na pessoa do nosso próximo. Então, o nosso próximo é o nosso impulso para Deus. Então, é isso aí, vestir os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Meu Deus, o que é que o nosso povo está fazendo com a humanidade? O que é que o nosso povo está fazendo com a liberdade? Nós precisamos agradecer a Deus a liberdade que nós temos de poder falar. A gente não podia falar. Naquele meu tempo de criança, de jovem, não podia falar da minha fé. Era capaz de me botar no hospital. Hoje eu posso falar. Deus existe, eu creio. Jesus está vivo e atuante entre nós. Crer na humanidade e na bondade, como a senhora apresenta aqui para mim. Então, Jesus te abençoe com muita saúde, Isabel, muita paz, viu? Parabéns pelo trabalho, esse livro obrigada é um carinho pelo nosso. livro. Obrigada, vou ler com carinho. Você vai ver o que a gente fez um pouco. E que vão continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Muito um linda, abraço bem grande a todo o pessoal lá de Juiz de Fora. Deus abençoe essa equipe que está aí com você. Muito obrigada. E abençoe todos os seus telespectadores, que é uma multidão que te ama. Graças a Deus. Muito obrigada. A senhora, quando entrou aqui, que a gente tem uma casa que recebemos muita gente, né? A senhora, como tem o dom de ver pessoas, né? A senhora vê boas pessoas nos acompanhando aqui na casa? Eu vejo, eu amo as pessoas, eu amo as criaturas. E nós temos obrigação de acreditar no ser homem, crer no ser humano, porque o progresso vai se fazer, queiram os homens ou não. Então vamos nessa, vamos buscar o Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Amar, perdoar e servir. Não tenha medo do mal que lhe façam. Você não faça mal a ninguém. E Jesus estará com você para a vitória final do bem. Em seu favor, da humanidade, do nosso Brasil querido. Muito obrigada. Vou acompanhar a senhora aqui, por favor. Agradeço. Deixa eu ajudá-la aqui, que é a nossa poltrona, que é um pouco... Por favor, que eu tenho uma outra visita. Vou acompanhá-la aqui agora. Tem que tirar aqui. Né? Não, senhora, pode ir com ele, que alguém a ajuda. Muito obrigada ali fora. a todos. Fiquem com Deus. Dona Isabel. Oi, querida. Está indo aqui. Muito obrigada de novo. Um bom trabalho para a senhora lá, viu? Você precisa ir lá conhecer e meu vá trabalho. com Deus. Vou, com certeza. Conhecer meu trabalho. Eu vou. Olha, Deus, Olha a situação. olha que casa cheia hoje. assistir seu trabalho. Que bom, muito obrigado. Bom receber visita assim. Obrigada de novo, obrigada, Dona Isabel. Muito obrigada. Deus ajude o senhor. Como vai, Paulo? Boa, minha linda. Se você chegou agora no programa, a nossa matéria de abertura de hoje foi a respeito de um assunto que está sendo abordado pelo Manuel Carlos em Páginas da Vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse, Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder.
basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa, a gente fica muito impressionado, primeiro pela sua clareza, pela sua forma tão despojada. Inclusive eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos, e ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade, ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era? Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que, assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou menos Com que idade você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai, assim, que você via alguma... Desde pequeno eu falo pra eles, né? Mas assim, que depois eles falavam? Assim, eu nasci espírita, né? Minha mãe frequenta a Casa Perseverança desde os 6 anos de idade. Sempre tivemos o auxílio maravilhoso do Perseverança e da dona Guilmar. E ela entendia, né? Mas depois de um problema que teve aos meus 6 anos de idade, que eu fiquei sabendo de tudo. Veio uma entidade que me explicou tudo o que estava ocorrendo. O que você via de verdade? Isso. E aí o que você fez com isso? Quer dizer, como é que você lida com isso no dia a dia? Olha, é como eu falei na matéria, eu não deixo de ser uma pessoa totalmente normal. Agora sim, eu posso registrar, é raro, mas eu posso registrar como uma pessoa pode estar falando mentira ou verdade, isso é muito raro, né? Infelizmente eu não tenho esse dom. Ou felizmente, né? Senão você ia sofrer mais. Agora sim, eu vejo os espíritos, né, à minha volta e tento disfarçar que não os vejo, né? Mas o problema é que geralmente as entidades ruins, elas sabem, né, quando a pessoa registra, né? E você tenta ajudar as pessoas, enfim, você escuta. Olha, eu mais fui ajudada do que ajudei, né? Porque durante todo esse período a dona Guilmar acompanhou toda a minha mediunidade. Quer dizer, você vai lá no centro da dona Guilmar, no Centro Perseverança, para receber uma orientação, para saber o que fazer. É isso, dona Guilmar? Porque agora eu vou sair um pouquinho do assunto. Mediunidade é uma força que, quando no ser eclode, não pergunta se ele crê, se ele quer ou se ele pode. Partindo dessa premissa, é necessário a gente ir acompanhando o desenvolvimento da mediunidade mormente durante a infância, porque nessa fase não se pode enfatizar este dom, porque traria consequências mais ou menos funestas no decorrer da vida. Então, há necessidade de dar a orientação que mediunidade é a capacidade de captar ondas espectroeletromagnéticas carreadoras de informações provindas da espiritualidade. Por que algumas crianças e algumas pessoas têm esse dom e outras não? Esse dom... Nós que não conseguimos ver, por exemplo, o que ele vê ou o que os médios veem. Não seria mais um dom, né? Seria uma responsabilidade. Desculpa interromper. Mas é verdade, é uma responsabilidade. Você tá nervoso, né? Deixa eu abraçar ele. Com razão também. Bota ele para falar de um assunto que nem sempre é o ideal para ficar falando para todo mundo. A mediunidade, já que perguntou por que é dado, Paulo dizia que a mediunidade ou o dom é dado a cada um visando um fim útil. Então, antes do nosso renascer na Terra, nós damos uma olhada pelo nosso passado e notamos que, muitas vezes, o nosso espírito está muito comprometido com a lei, pelos nossos desvios, pelos nossos equívocos, pela nossa ignorância. E nós, então, pedimos para vir ao mundo como